Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido a Nossa Senhora da Piedade? Manda aqui pra gente. Nosso WhatsApp, o número é 319-9642-8473. Todo dia temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa. Então, não deixe de enviar. Vamos falar agora sobre saúde. Durante a pandemia, perder peso tem sido, Jesus, um grande desafio para muitas pessoas. Mas um procedimento sem cortes e indolor tem sido uma ótima alternativa no processo de emagrecimento. Para explicar melhor o balão intragástrico, eu converso agora com o cirurgião endoscopista e gastroenterologista. Toda vez eu paro nessa palavra, gente. Dr. Bruno Sander. Bom dia, doutor Bruno. Bem-vindo de volta aqui, né? Oi, bom dia. Muito obrigado pelo convite novamente. Doutor Bruno, eu tenho muitas dúvidas acerca do balão, mas antes de eu começar as minhas dúvidas, o que é exatamente este balão intragástrico? Olha, basicamente, isso aqui é o balão intragástrico. É esse dispositivo, é uma prótese de silicone que é colocada dentro do estômago e ela é preenchida com soro, tá vendo? Tem um líquido dentro dessa prótese. Então, depois que é colocado o estômago, é preenchido com soro junto ao corante azul, para que esse balão possa ocupar espaço do estômago, que até então era preenchido só pela comida. Dessa forma, vai sobrar menos espaço no estômago para que a pessoa possa comer menos e ficar saciada. Ou seja, seguir uma dieta sem ficar passando fome. Essa é a função do balão: trazer saciedade com pouca quantidade. É isso. Entendi. E como que funciona o procedimento de colocação desse balão dentro do estômago? É Olha, endoscopia? sim, é tudo realizado por endoscopia. O preparo para o paciente é exatamente o mesmo de uma endoscopia convencional. O paciente vem em jejum, o anestesista vai dar um sedativo para que ele possa dormir, né? Como se fosse uma endoscopia mesmo sedativo. Não precisa de exames prévios, de risco cirúrgico, por não ser uma cirurgia. Então, o paciente vai deitar na maca, vai ser sedado, vai dormir uma média de 20 minutos, meia hora, que é o tempo necessário para que eu faça endoscopia, passe esse balão vazio dentro do estômago e depois possa prendê-lo. Então, tudo se restringe a mais ou menos meia hora. E terminando o procedimento, o paciente vai para a sala de observação, onde vai ficar por mais meia hora e já recebe alta. Ou seja, ele vai sair daqui do hospital dia, né? Em pouco tempo, uma hora e meia, ele já está com o balão dentro do estômago. E tudo feito por endoscopia, sem corte, sem internação. Doutor Bruno, esse balão, quando colocado assim, quando a pessoa retorna, ela causa algum efeito colateral, enjoo, a pessoa tem vontade de voltar àquele balão, mal-estar? Quais são os efeitos colaterais? Sim, olha, nos primeiros dias, que se restringe em média 3 a 5 dias, são comuns o que a gente chama de sintomas de adaptação, que são basicamente dois: cólica e vômito. Por quê? O estômago vai ficar lá contraindo, tentando expulsar esse balão, porque é um corpo estranho que eu acabei de colocar lá dentro e que o estômago não consegue digerir. Então, essa adaptação que se restringe a esses primeiros dias é muito comum de acontecer, né? A cólica e o vômito. Porém, já sabendo disso, nós passamos para o paciente os medicamentos sintomáticos, né? Que são aqueles medicamentos para aliviar os vômitos e aliviar as dores abdominais. Nesses primeiros dias, inclusive, a dieta precisa ser líquida, que é a adaptação. Então, para não sobrecarregar ainda mais o estômago, o paciente vai fazer uma dieta líquida nos primeiros 5 dias. Depois, ele vai fazer mais 2 dias de uma transição, que é uma dieta pastosa, e aí, no 8º dia, que é a segunda semana, volta-se para a alimentação normal, alimentação sólida, incluindo já, a partir daí, atividade física que já está liberada também. Então, do 8º dia em diante, volta-se para a vida normal. Só que dessa vez existe um limitador lá dentro do estômago, que não vai permitir que o paciente possa comer muito. E vai comer menos e ficar cheio. Depois de certo tempo desse balão colocado,
É comum, todo funciona normalmente, é comum ter algum problema, o balão pode vazar ou estourar, né? A gente não sabe. Eu estou fazendo o papel aqui de advogado do diabo. Claro, tem que perguntar Esse tudo. balão pode vazar, pode estourar, alguma coisa assim desse tipo, doutor Bruno? Pode acontecer, porém, essa é uma porcentagem muito pequena. É menos de 0,5% das vezes pode acontecer, sim, algum tipo de vazamento desse líquido. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o balão é preenchido com líquido azul. Esse líquido não faz mal para o paciente, é soro misturado a um corante azul, e a função dele é exatamente, se houver algum vazamento, esse líquido será absorvido e vai sair na urina. Então, o paciente ele não vai sentir que o balão vazou, porém, a urina sairá azul. Isso que é o interessante. Então, se ele percebeu que a urina está azul, ele vai ligar aqui no serviço e vai falar: olha, eu urinei azul. E existe a garantia de fábrica do balão. Se isso acontecer, esse vazamento, o balão vai ser substituído. Eu vou tirar aquele que vazou e vou colocar outro no lugar sem nenhum custo para o paciente. Doutor Bruno, o material do balão, ele pode causar alguma alergia, intolerância, que a pessoa, a palavra eu perdi aqui, mas a pessoa, quando não adapta com aquele material. O material, o balão, ele é feito de silicone. Esse material dele é um material que ele não causa alergia. Por isso que o balão não é feito de látex, porque alguns pacientes eles têm alergia a látex. Nesse caso, o material silicone é um silicone muito semelhante àqueles usados nas próteses de mama. Então, é um material que não causa reação alérgica. Lembrando que o balão solto no estômago, então por ficar solto também, ele não causa nenhum tipo de problema dentro do estômago, porque ele está lá solto, então ele não vai aderir à parede do estômago. Então a única função dele é ocupar um espaço do corpo que existe já para ser ocupado mesmo, porém ao invés de colocar comida que será digerida, nós colocamos um mecanismo que não será digerido. Então ele não vai provocar nenhum mal para o paciente nesse sentido, de alergia ou qualquer outro tipo de problema semelhante. Claríssimo, doutor Bruno, claríssimo. Doutor Bruno, quando então o balão intragástrico é indicado? É porque às vezes as pessoas estão assim, 6 quilos acima do peso, 7 quilos, 10 quilos. Não queria falar em quilos, porque cada pessoa é de uma forma. Mas a indicação do balão é para quem está obeso ou quem está só acima do peso? É importante isso. Primeiro, em relação à idade, o balão pode ser colocado em pessoas com idade a partir de 12 anos. Então, olha só, até as crianças, né, adolescentes que estão com sobrepeso ou obesidade, elas já enquadrariam nas indicações. Então, a partir de 12 anos. E segundo, o IMC. O que é IMC? Índice de massa corporal. Como você mesmo relatou. A gente não pode se fixar simplesmente em quilos, que às vezes um paciente tem um excesso de 10 quilos, só que ele tem 1,90 m de altura. Outro tem excesso de 10 quilos e ele tem 1,5 m de altura. Então, essa variação conta muito de altura. O que vai acontecer? Como que calcula o IMC? O peso dividido pela altura ao quadrado. Hoje, entra nesses sites de busca na internet, calcular IMC. Fica muito fácil. Digita lá o seu peso e a sua altura e eles vão te dar qual que é o seu IMC. No próprio site aqui do nosso serviço, do nosso Hospital Dia, é possível ter a calculadora do IMC. Você digita peso e altura. Então, o balão é indicado para pacientes com IMC a partir de 27. O que isso significa? Geralmente, aquele paciente que está 10, 12 quilos acima do peso, ele já se enquadraria nisso, e não existe um limite máximo de peso. Aqueles pacientes, por exemplo, que têm um grau de obesidade muito grande e que não querem fazer uma cirurgia bariátrica, por algum motivo eles não querem se submeter a uma cirurgia, eles podem também usar o balão como opção. O tempo de uso do balão, inclusive, é um tempo bastante longo, é de 1 ano. O que não significa, inclusive, que com 1 ano o tratamento precisa ser encerrado. 1 ano é o tempo que a prótese pode ficar dentro do estômago. Porém,
Se o paciente, às vezes, o paciente tem um excesso de peso muito grande e após um ano ele ainda não atingiu a meta, eu posso vir tirar essa prótese que já tem um ano e no mesmo momento colocar uma prótese nova. Então o tratamento que seria de um ano virou 2 anos. Isso também é possível, principalmente nos pacientes que têm um excesso de peso muito grande. Doutor Bruno, após colocado o balão e passado esses 8 dias primeiro, vida normal? Existe algum tipo de tratamento que a pessoa tem que fazer? Sim, vai ser a vida normal no que diz respeito à alimentação, principalmente o quê? Eu não gosto daquelas dietas restritivas, onde se proíbe o paciente de ingerir determinados grupos alimentares. Eu não acho isso ideal, porque a função do balão é trazer ao paciente uma reeducação alimentar. E reeducação é que você possa ter acesso a tudo, e quando eu digo tudo, inclusive aqueles alimentos que também favorecem o ganho de peso. Exemplo, chocolate. O paciente às vezes vira para mim e fala assim: doutor, eu pus o balão, então eu nunca mais posso comer chocolate? De forma alguma. Você pode comer chocolate de vez em quando, como sendo uma exceção na sua dieta. E pequenas quantidades. Porque se eu te proibir de comer o chocolate, você vai ficar o tempo inteiro pensando naquele chocolate, você vai querer o chocolate, e quando tiver a oportunidade de comer, você vai acabar comendo muito mais do que deveria. Então, eu, particularmente, eu prefiro a reeducação alimentar, que é aquilo, poder comer de tudo em pequenas quantidades. Você vai, obviamente, dar preferência aos alimentos saudáveis. Aqui no nosso serviço tem as nutricionistas que passam os planos alimentares detalhados, e isso você vai poder ingerir com mais frequência, determinado alimento com menos frequência, para que o paciente não fique perdido também sobre a alimentação. Uma coisa interessante, com os anos tratando obesidade, promovendo perda de peso, o que a gente percebe é o seguinte: aquele paciente que nos procura, que está acima do peso, ele sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode comer. O problema é que ele não consegue seguir aquilo. Ele sabe o que atrapalha a perda de peso dele, ele sabe o que faz ele ganhar peso. Então, com o balão, ele vai ter que fazer escolhas inteligentes. É simples assim. Ele vai dar preferência ao que é saudável e vai evitar o que não é saudável, o que faz ele ganhar peso. Mas não tem nada que esteja 100% proibido. Isso não existe. Eu acho que proibição na alimentação não é uma boa escolha, principalmente a médio e longo prazo, porque o paciente ele não consegue ficar de dieta a vida inteira. Mas se você consegue reeducação alimentar, que o paciente ele promova uma melhora na qualidade do que ele come, sim, isso vale a pena e isso ele consegue levar para a vida inteira. É verdade, doutor Bruno. Eu falo por mim, a gente é sem vergonha. A gente sabe exatamente o que a gente pode e não pode comer, o que a gente deve e não deve comer. E é aquela coisa, né? Coma de tudo, mas não coma tudo. Isso. Doutor Bruno, chegou uma pergunta aqui. Pode falar. E outra coisa, atividade física, fundamental, pessoal. Por que atividade física? 2 motivos simples. Primeiro, com a atividade física, você vai promover uma perda de peso mais rápida, ganhando massa magra. Segunda coisa, a atividade física é o que vai te ajudar a manter o seu peso perdido depois. Então, com a atividade física, o seu metabolismo ficará mais alto e você terá o direito de ingerir mais calorias sem ganhar peso. Então, tem que associar a atividade física em qualquer tratamento para perda de peso. Não é só balão. Qualquer que seja o seu tratamento para emagrecer, associe a atividade física. O resultado vai ser muito melhor e muito mais duradouro. Isso todo mundo fala a mesma coisa, tá, doutor? Tem que fazer atividade física, gente. Vai caminhar na rua, né, doutor? Dar a volta no quarteirão. Exato. Isso, vai fazer atividade física. Comece com atividades leves até que você vá se acostumando e depois disso vai intensificando. É dessa forma. Doutor Bruno, a pergunta que chegou aqui é assim. A pessoa está perguntando se a quantidade de líquido colocado dentro do balão ela é igual para todos os pacientes ou o balão vai ser maior ou menor conforme o tamanho ou o tanto que o paciente precisa de emagrecer.
Sim, aqui no nosso serviço nós usamos esse balão que chama SPATS 3. É um balão que ele é ajustável. O volume desse balão é possível, enquanto ele está dentro do estômago do paciente, a gente consegue tanto aumentar quanto diminuir o tamanho desse balão. Então, dessa forma, a gente consegue ajustar o volume dependendo do tamanho do estômago de cada paciente. Isso não tem a ver com peso, só porque às vezes a pessoa acha que fulano está a 30 quilos acima do peso e eu estou 20 quilos, então meu balão vai ser menor. Não, não necessariamente. Vai depender do tamanho do estômago. Por isso que o balão, quando a gente preenche, o aparelho de endoscopia está ali, ó, apontando para o balão para a gente olhar o quanto aquele balão está ocupando de espaço no estômago. E depois, por exemplo, o paciente já atingiu a meta, a gente pode ir lá e diminuir o volume, se for o caso, ou o contrário. Antes que o paciente atinja a meta, o peso dele começou a estabilizar, ele entrou naquele efeito platô. Então, o que a gente pode fazer? Ir lá e aumentar o volume do balão. Tudo por endoscopia também. Ótimo, doutor Sander, claríssimo, claríssimo. A última pergunta, existe algum tipo de risco? Mesmos riscos de um procedimento de endoscopia. O sedativo é o mesmo, o tempo de procedimento é muito parecido, o preparo é o mesmo, e então é muito semelhante a um procedimento convencional de endoscopia. Lembrando que aqui no nosso serviço a gente faz sempre com a presença do médico anestesista, porque quem vai sedar o paciente vai ser o anestesista, e eu, como endoscopista, realizo o procedimento. Então, isso traz um grau de segurança muito maior para o paciente também. Muito bom. Aquelas pessoas que quiserem mais informações, Instagram, Dr. Bruno Sander, e a clínica é sandermedicalcenter.com.br, isso? Isso mesmo. Doutor Bruno, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar fixado, registrado ou acrescentar? Sim, não, eu acho que é abordar isso, saber que para perda de peso, pessoal, tem solução, não desanimem. Eu vejo muitas vezes a pessoa chega aqui no consultório me falando assim: ah, doutor, mas eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu já estou tão desanimada, eu acho que nada para mim funciona. Não, você só não encontrou até esse momento o método ideal para você. Com certeza, não desanime. Eu acho que tudo na vida quando a gente tem foco, quando tem perseverança, a gente corre atrás, a gente consegue atingir o objetivo. Procure uma ajuda especializada e tem jeito, a gente sempre vai tentar, só não desiste. Não vale desistir. Eu acho que isso vale para tudo na vida. Não desista do que você quer. Se o seu sonho é perder peso, você quer ir atrás disso, não desiste. Tem jeito. Você vai conseguir de uma ajuda correta durante esse tempo. É isso. E o nosso WhatsApp, né? Passar para o pessoal que é 31 980 10 5000. Um número bem fácil, 80 10 5000. 80 10 5000 WhatsApp. O Instagram do Dr. Bruno é Dr. Bruno Sander. E o site é sandermedicalcenter.com.br. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho. Oh, amém. Eu que agradeço o convite. Aí, um ótimo dia a todos. E nós aqui, gente, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já já eu tô voltando.